Como muitos de vocês já devem ter visto nesses últimos dias, muitas polêmicas em torno dessa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudos Igreja Primitiva. E aí, dinheiro jogado fora? É isso que nós vamos ver neste vídeo com detalhes. Se você tem essa Bíblia ou possui o interesse de adquiri-la, fica até o final porque vai valer muito a pena. As informações que eu quero trazer para você poderão ser muito úteis na sua decisão acerca dessa Bíblia. Este é o canal A Luz da Torá. Nós nos propomos aqui a trazer conhecimento sobre a forma de interpretação bíblica mais próxima dos originais e, paralelo a isso, nós te apresentamos também materiais de excelência para te auxiliar no conhecimento das Escrituras, no contexto histórico, cultural, linguístico, utilizando dicionários, comentários, léxicos e etc. Todas as ferramentas que são úteis para o nosso crescimento teológico. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar a assistir de 2 a 3 vídeos nossos. E se o nosso conteúdo for relevante para você, não deixa de se inscrever aqui embaixo, compartilhar também o nosso conteúdo para que outras pessoas venham possuir o conhecimento acerca da verdade. E a minha intenção aqui nesse vídeo não é assumir a defesa da Bíblia de Estudos Igreja Primitiva, mas eu quero ser o mais imparcial possível, já que todas as Bíblias de Estudos em algum momento trazem sérios problemas. Uma coisa que é muito importante para esclarecermos é que quando falamos sobre Bíblias de Estudos, cada um, dependendo do tipo de segmento religioso que professa, vai defender a tal Bíblia como a mais completa, e aí vai julgar que tal Bíblia é mais completa do que a outra, é muito melhor do que a outra. A pergunta é, esses erros ferem os ensinamentos bíblicos ou a tradição cristã, juntamente com seus dogmas? Alguns deturpam ensinamentos do próprio Yeshua, segundo o que está escrito nas notas de rodapé aqui. Mas algumas notas também ferem com golpe mortal a inerrante doutrina cristã. E é esse o grande ponto de polêmica. Quem lembra do famoso comentário de Champlin? Quem possui essa coleção de comentários pode destacar inúmeros equívocos na interpretação de Champlin em detrimento de alguns textos bíblicos. É a visão teológica que ele tem. Mas se esse comentário é uma fonte que jorra apenas heresias, eu pergunto, por que tantos cristãos o possuem nas suas bibliotecas? Esse comentário é útil, mas vamos ver quais são os erros tão graves que colocam a Bíblia de Estudo Igreja Primitiva no banco dos réus. Irmãos, a Bíblia de Estudo Igreja Primitiva, ela tem gerado debates e discussões diversos, principalmente em relação às suas notas, como eu já citei aqui. E as principais polêmicas giram em torno de possíveis erros doutrinários e interpretações controversas daquilo que ensina os textos bíblicos. E esses são pontos controversos que nós precisamos entender da forma correta. Interpretações da Trindade. Pois é, vamos lá, porque é um dos pontos que essa Bíblia confronta. Algumas notas de rodapé questionam a formulação tradicional da doutrina da Trindade. Nós já começamos a vislumbrar o porquê essa Bíblia tem sido tão atacada. O que gerou críticas de grupos cristãos que defendem essa doutrina. Não é de se admirar, porque praticamente 99% do segmento cristão defende o dogma da Trindade. Então, esse é um dos pontos. E também a visão sobre o batismo em nome dessa Trindade. Há discussões sobre as interpretações das notas sobre o tipo de batismo que era realizado ali em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. Então, com alguns questionamentos, a fórmula trinitária é tradicionalmente usada, e essa é uma das razões pela qual ela tem sido bastante confrontada, porque nós temos visto aí uma colisão de pensamentos daquilo que de fato as Escrituras ensinam com aquilo que acreditam os cristãos. A abordagem histórica de certos textos bíblicos nas notas de rodapé, ela também tem gerado debates, com alguns críticos alegando que ela mina a fé com certos eventos bíblicos. O outro ponto são as suas influências de fontes
não tradicionais. A utilização de fontes e autores que não fazem parte da tradição cristã ortodoxa em algumas notas de rodapé também tem gerado fortes críticas. Então veja que a fogueira da Inquisição teológica é acesa quando a tradição ortodoxa cristã é atingida, e não quando textos bíblicos, na sua essência, são deturpados. Por que será que nenhum judeu fez parte dos concílios? Todos foram realizados por um clero repleto de gentios. E agora, esses mesmos são os detentores do conhecimento teológico, expurgando tudo aquilo que a Torá ensinou, tudo aquilo que Yeshua transmitiu com base no Taná, a Torá, os profetas e os escritos. E o Messias judeu, ele traz esse conteúdo baseado na fé hebraica. A herança que o cristianismo detém hoje foi concebida pelos pais da igreja e não pelo Senhor Yeshua e os seus apóstolos. Mas é difícil entender sobre isso, já que a mente está tão entorpecida do orgulho religioso e eles não conseguem enxergar. A interpretação da Bíblia, ela é um tema complexo e existem diversas perspectivas teológicas para que nós possamos ser exegetas de excelência. E esse debate em torno da Bíblia de Estudo Igreja Primitiva reflete a diversidade de interpretações e a importância do estudo crítico das Escrituras, utilizando sempre a crítica textual. Quando você utilizar qualquer Bíblia de estudo, seja ela qual for, a Bíblia de Estudos Igreja Primitiva ou outra qualquer, é importante ter em mente que as notas de rodapé são interpretações e não verdades absolutas. Isso tem que ficar bem claro para nós. É recomendado também que você adquira diferentes Bíblias de estudos e possa consultar comentários de diferentes teólogos para obter uma visão mais ampla. Uma coisa que eu quero deixar esclarecido sobre esta Bíblia é que ela não tem influência alguma do Rodrigo Silva. Acredito que ele seja um bom arqueólogo, não concordo com a teologia que ele defende, e se esta Bíblia tivesse a assinatura dele, possivelmente que eu não teria adquirido ela. Mas eu tenho que ser muito sincero aqui em te dizer que esta Bíblia não tem influência alguma do Rodrigo Silva. Dizer que essa Bíblia aqui não vale para nada, alguns até utilizam essa expressão que ela não vale para nada porque ela tem influências adventistas, isso não é verdade. Eu vou mostrar para vocês que não é verdade. Para que isso aconteça, eu quero apresentar aí o que a própria Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, fala na sua descrição. A Bíblia de Estudo Igreja Primitiva apresenta um mundo antigo muito diferente do nosso, mas rico em lições valiosas de vida, ajudar a responder às suas perguntas sobre a vida nos termos bíblicos, e mostra como o passado distante contém verdades aplicáveis à vida atual. Inclui artigos fascinantes que desvendam a cultura dos tempos bíblicos, iluminam passagem das Escrituras e fazem perguntas reflexivas ao longo do caminho. Esta Bíblia de Estudo é uma maneira maravilhosa de explorar a palavra de Deus em seu contexto cristão original e entender melhor o significado histórico das Escrituras. A Bíblia de Estudos da Igreja Primitiva destaca algumas das antigas vozes de interpretação da Bíblia, permitindo assim ao leitor ter uma ideia de como os antigos rabinos e os pais da igreja tentavam entender o texto bíblico. Ela também destaca linhas paralelas de pensamento entre o Novo Testamento e outras literaturas importantes do período. Na verdade, os escritores e intérpretes antigos tratavam o texto bíblico com a maior seriedade, acreditando estar diante da palavra do próprio Deus. Não devemos deixar de ouvir nossos antepassados espirituais se nós quisermos entender as raízes da nossa fé. Bom, vocês puderam ver aí que até aqui não existe nenhuma influência adventista nesta Bíblia. Irmãos, isso é de ser desonesto, já que o foco central dessa Bíblia é o foco arqueológico. É como os antigos interpretavam os textos. Os antigos rabinos interpretavam o Taná. E os pais da igreja cristã primitiva
interpretavam os textos do Novo Testamento. É uma questão muito hipócrita nós tentarmos atrelar um segmento religioso a uma Bíblia de estudo como essa, apenas porque um determinado líder de uma religião participou e indica essa escritura. E o mais hipócrita ainda é tentar dizer que essa Bíblia tem influência adventista porque ela vai falar do sábado, o Shabat judeu, da forma histórico e cultural. Isso que é uma grande agressão ao cristianismo, já que o Shabat foi abolido. O cristão não precisa guardar Shabat, já que o domingo é o novo dia de mandamento, é o dia da ressurreição, e por isso esse dia substitui o sábado bíblico, algo que não tem nenhuma base para que possamos nos apoiar nisso. Apenas entenderam de forma equivocada o pensamento do apóstolo Paulo. Isso é cristianismo. E aí quando você vê um pastor que se exalta, falando que essa Bíblia defende o sábado, essa Bíblia está mostrando apenas como era a interpretação original do Tanar, do Novo Testamento. Diz que essa Bíblia tem a influência do Rodrigo Silva e da Igreja Adventista, vai ter que provar, porque uma Bíblia ela vai trazer na sua ficha catalográfica o nome dos seus autores. E aqui eu não encontro o nome do Rodrigo Silva. Os diversos quadros contidos ao longo desta Bíblia são de responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a posição da Sociedade Bíblica do Brasil. E o Rodrigo Silva é um dos autores? Não é. Essa Bíblia não é de origem nacional brasileira. Ela é uma tradução de uma Bíblia americana que tem o título de Fifth Century Study Bible. Então, meu irmão, temos que ser honestos nas nossas opiniões, porque isso afeta muitas pessoas. Então, se você tem o interesse de adquirir essa Bíblia, adquira, porque ela é uma rica ferramenta arqueológica, histórico e cultural de como pensavam os intérpretes bíblicos judeus e de como pensavam os intérpretes da igreja primitiva, embora eu não tenha apreço por nenhum deles, não corrobore com as suas interpretações, isso é fato. Sabe de quem é a nota aqui do autor? Kent Dobson, setembro de 2013. Olha aí. Aqui. Vou ler aqui para vocês algumas partes da nota do editor. Se você tem essa Bíblia, ainda não leu, ou se você pensa adquirir e está em dúvida pelo que você tem ouvido na internet, você vai tirar suas conclusões agora. Veja o que a nota do editor fala. Se tem algum tipo de inferência adventista ou se tem algum tipo de influência. Para os antigos cristãos e judeus, as palavras sagradas do texto eram um convite a explorar cuidadosamente as profundezas da revelação de Deus, em busca de suas insondáveis riquezas. Meu primeiro curso no judaísmo rabínico começou com o rabino citando a tradição judaica. A Torá tem 70 faces. Para os rabinos, a Torá nunca era unilateral. Ela não tinha apenas uma única possível interpretação. Essa exploração do texto reconhecia que as palavras sagradas precisavam ser entendidas e interpretadas por causa da geração da comunidade de fé. Elas deviam ser remexidas e reviradas sempre e de novo. Nesse sentido, a Bíblia é uma palavra viva. E como cristãos, nós também cremos que o mesmo Espírito que inspirou os escritores antigos ainda está em ação nos nossos próprios esforços interpretativos. Mas como os leitores antigos realmente interpretavam a Bíblia? E qual vozes merecem ser ouvidas? Então o que eu estou trazendo para você é te fundamentando para que antes de julgar um produto, conheça o produto. Nem tudo que você ouve é verdade. Agora, eu estou te provando, estou mostrando aqui e vou concluir a nota do editor para que você veja que a intenção não é de forma alguma trazer heresias baseado ali nas notas de rodapé para deturpar os textos. Na verdade, eles vão trazer sim opiniões de rabinos e dos pais da igreja, como eles viam os textos. Para os protestantes, a questão sobre como a Bíblia deve ser interpretada geralmente remonta a Calvino, em 1509 e 1569. Suas interpretações e compreensão da Escritura
são um importante alicerce para a Igreja protestante. Para os leitores católicos, a tradição vai ainda mais longe, a Tomás de Aquino, ou até mesmo a Agostinho de Hipona. Aquino foi um brilhante filósofo e teólogo que fortaleceu a tradição intelectual da Igreja. Agostinho foi o pai da Igreja mais influente de sua época, influenciando significativamente a teologia e a prática do cristianismo ocidental. Olha só. Então, Agostinho de Hipona, ele influencia a prática e a forma de interpretação da Igreja cristã ocidental. Isso envolve a Igreja cristã protestante, porque são filhos de Roma. Eles saem da Igreja romana. E por isso que acreditam em Trindade, acreditam que a guarda do sábado foi anulada, não está mais em vigor. A Igreja substituiu Israel. Todos esses dogmas que a Igreja cristã protestante acreditam teve uma origem, teve um fundamento que foi lançado por Agostinho de Hipona. Contudo, os cristãos de hoje raramente leem por iniciativa própria. Os pais da Igreja que foram tão importantes para a formação da doutrina cristã. Para os leitores judeus, a história da interpretação bíblica conservou maior relevância para a comunidade de fé. A tradição judaica preservou em obras como a Mishnah e o Talmud o contínuo diálogo interpretativo dos rabinos e mestres. E estes importantes documentos continuam a ser estudados e explicados. Sem querer criticar meus amigos judeus, percebi que alguns escritores judeus com os quais estudei estão mais familiarizados com a Torá do que com os detalhes da própria história em si, independentemente de sua filiação religiosa. Quando os leitores de hoje se esforçam em ouvir como a Bíblia foi interpretada, eles se deparam com uma conversa animada, diversificada e até mesmo divertida. O conteúdo da presente obra é limitado às vozes antigas. Boa parte das vozes cristãs primitivas remonta ao V século DC ou até mesmo antes. E grande parte das vozes judaicas provém da literatura judaica do período imediatamente anterior a Cristo, ou então da Mishnah, que foi compilado em 200 anos depois de Cristo. Quando uma voz cristã ou judaica antiga é usada nesses comentários, ela também pretende trazer uma nova luz, uma nova cor e uma nova perspectiva à nossa compreensão da Escritura. Esse comentário não visa ser um tratado abrangente sobre o mundo judaico, nem sobre o mundo cristão antigo. Minha esperança é que essa obra aumente cada vez mais o apetite dos leitores e que eles se juntem a conversas sobre o significado e a verdade com que aqueles que nos precederam. Ouvir os comentários e as percepções de algumas vozes antigas tem sido uma experiência enriquecedora na minha vida. Diante desse exposto, o que o autor, na verdade, ele quer transmitir? Ele está passando para nós, que somos consumidores desse produto, como as vozes antigas de interpretação viam o texto. E ele não quer transmitir que, ao analisarmos essas vozes antigas, nós temos que concordar. Mas nós temos agora um amplo leque de mais interpretações, de como eles viam o texto. E aí podemos fazer a nossa crítica, se esse texto está em harmonia com aquilo que as Escrituras ensinam, ou se não passam de argumentos filosóficos gerados na mente humana. É só isso que essa Bíblia quer transmitir. Não existe nenhum dedo adventista dentro dessa Bíblia. Não existe nenhuma influência do Rodrigo Silva nessa Bíblia. Tentar inferir esse posicionamento é uma desonestidade absurda. E você, que não possui e acredita em tudo que ouve, busque conhecer mais, busque analisar o conteúdo, ter em mãos, pesquisar e estudar. Então, querido, eu já deixo a indicação para você. Quer adquirir? Adquira sem medo, porque ela não tem influência adventista nenhuma. Ela não é de autoria nacional, brasileira. Nenhum pastor teólogo brasileiro tem um dedo aqui para influenciar nas notas de rodapé dessa Bíblia. Tá bom? É isso. Espero ter ajudado vocês que já possuem ou que desejam adquirir. Você não jogou o seu dinheiro fora.
você não jogará dinheiro fora caso queira adquirir essa preciosidade. É uma Bíblia repleta de conhecimento e é isso. Precisava fazer esse vídeo aqui para alertar você que nós devemos conhecer toda a verdade e não parte dela. Espero você no nosso próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Shalom, shalom.